Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, um tema um pouco diferente, nós já falamos um pouquinho a respeito disso, mas estou aqui novamente com nosso grande amigo Rodolfo da Carretas Pia, e que vai falar para a gente um pouquinho, porque, Rodolfo, você já mostrou um pouco da sua fábrica, já mostrou um pouco do seu processo de fabricação para nós, lá nos nossos primeiros vídeos lá atrás. Vou até deixar no card aqui para vocês e já convidá-los a se inscreverem em nosso canal e a curtirem esse conteúdo. Mas, Rodolfo, aqui surgiu uma grande dúvida, porque nós estamos com uma lancha atrás de nós, que é uma Scheffer 450. Esse barco é um lançamento. Sim. E aí? É só o cliente vir, te contratar, pagar e a carreta surge? A fábrica te dá um molde? Como é que funciona isso? Não é bem assim. Quando sai um projeto novo, de qualquer estaleiro que seja, né, Shape, Intermarine, Ferretti, e o cliente encomenda uma carreta, nós temos que vir no barco, né, posicionar, distribuir, posicionar, ou seja, imaginar a carreta nesse barco. E aí fazer distribuição de apoios, fazer a modelagem, como você viu aí, a gente trabalhando em cima disso, né? E o mais importante, né, é fazer um gabarito perfeito para que quando o barco fique sobre a carreta, ele tenha uma acomodação como um colchão de qualidade. Ou seja, não pode ter pontos de apoios desregulados para que não cause estresse na fibra do casco. Isso é muito importante. E a gente acompanha sempre uma modelagem, eu estou sempre junto para estar acompanhando e certificar de que isso vai estar bem feito e com uma qualidade que a Pia preserva, né? Então, para todo primeiro barco, se a pessoa fez um barco em casa ou se um estaleiro lançou um modelo novo, ela precisa de um gabarito novo, precisa de uma modelagem nova, é isso? Sim. E aí não importa onde, você tem que ir lá para verificar esse produto? Pode ser no norte do país, no sul. Se o barco não estiver disponível próximo da gente, nós temos que ir no local de origem de fabricação do barco. E também, por exemplo, um cliente faz uma embarcação única, ou seja, ele tem um projeto, é o único barco que tem, ele quer uma carreta, a gente tem que ir em loco e tirar o gabarito para fazer a carreta para apenas um cliente. Fazer esse gabarito, claro. E como é que é feito esse gabarito? São tiras de compensado naval, tá. E a gente vem desenhando, fazendo os contornos dos cascos, né? E transferindo esse contorno, ou se tiver irregularidade no casco, ou tiver aparelho, ralo, nós temos que transferir isso tudo para o compensado, para tirar o negativo, e depois com esse negativo é que a gente vai cortar as madeiras que no futuro vão ser os berços da carreta. Tá? O processo é isso aí. Tá, e aí vocês no próprio local, então não é uma pessoa sozinha pode fazer esse gabarito ou não? Não tem como. O ideal é no mínimo 3 pessoas. E Rodolfo, assim, a gente já viu alguns casos que, por exemplo, eu vejo que alguns barcos têm 2 berços, 3 berços, 4 berços. O que determina a quantidade de berços que deveria ter uma carreta? É o peso dele. Então o peso do barco. Então a gente tenta transformar em milímetros quadrados, né? Que é a pressão que nós vamos exercer na carreta no casco da embarcação. Isso é muito importante. A mesma coisa são os eixos de roda, é isso? Isso. A distribuição de eixo de roda também é de acordo com a tonelagem do barco. Tá. Quanto maior a tonelagem, maior a quantidade de eixo. E a região que o barco vai ficar importa? Isso altera também a carreta ou não? Sim. Quanto mais precária é a região, maior a responsabilidade na carreta. O mais você tem que reforçar, dimensionar a carreta para aquele trabalho. Tá, então hoje aqui para essa lancha, para 45, eu vi que você fez a marcação de 4 berços. E, assim, tem várias pessoas que estão querendo colocar nessa lancha a carreta de rodo encalhe, para colocar ela diretamente na água através de trator. Isso você acha que é viável? Ou muda essa distribuição de berços? O que acontece? Viável mas o custo é muito alto. Tá. Porque tem que construir a carreta de uma maneira de que ela não vai não vai transferir um problema para o casco da embarcação. Tá. Então a estrutura da carreta tem que ser muito maior. Tá. Se for fazer uma carreta rodo encalhe para um barco desse porte. Tá. Até para explicar um pouco, pessoal, se você puder, a diferença entre elas, né?
o que seria uma carreta de rodo encalhe, uma carreta de encalhe e uma rodoviária, né? A de encalhe sempre é aquela carreta retangular ou quadrada, né? Eu não gosto de chamar quadrada porque a carreta nunca é quadrada, ela tem um formato retangular. Tá. A rodo encalhe é uma carreta que é de bico, ela tem um bico na frente que o trator engata e reboca ela. Não precisa ter um funcionário dirigindo ou aquele macaco que entra embaixo da carreta. Essa é a rodo encalhe. A rodoviária é uma carreta que tem que ter freio, suspensão, molejo. Para estar dentro das normas. Para estar dentro das normas para rodar numa rodovia. Placa, plaqueiro, iluminação, luz de freio. Então você falou que você vem com as placas de compensado. O que muda da placa de compensado para qualquer material? Porque esse seu molde, ele vai durar um longo período? Ou você tem que refazê-lo ao longo do tempo? Não, por isso a gente utiliza o compensado naval. Aí a gente tem que passar depois o produto, né, para impermeabilizar ele, uma resina, um verniz, até um fungicida, né, para evitar cupim no futuro. E aí tentar preservar ele o mais tempo possível, né? E claro que depois de uns 10 anos, às vezes ele deteriora e tem que refazer. Então quer dizer que lá na carreta Aspira, não sei se na última transmissão, não lembro de ter visto, mas então você está cheio de moldes ali, né? Nossa, muito. Chega uma hora que a gente tem que descartar porque vai acumulando e não tem espaço para armazenar. Você me falou uma coisa em off que eu achei muito legal e que eu acho que faz bastante a diferença. Esse barco em si que nós estamos vendo, ele é feito em CNC. O que isso altera na fabricação de uma carreta? Na fabricação da carreta não altera muita coisa. O que altera é na modelagem do barco. Quando vai fazer o gabarito, você utiliza o gabarito de bombordo em boreste. Eles são exatamente iguais? São exatamente iguais. Tá. Não tem diferença. Num barco laminado sem ser no CNC, já você tem que fazer separadamente, bombordo e boreste. Rodolfo, dessa lancha em específico aqui que está atrás de nós, ela está com IPS. Para quem não se recorda o que é o IPS, da marca Volvo, eu vou deixar aqui também no card para vocês, porque nós fizemos uma matéria exclusiva sobre propulsores. Então existem diferenças, né, entre um IPS, um pé de galinha, uma rabeta, e o que isso altera na parte da carreta e quais são os cuidados que você toma, porque eu imagino que você não vai fazer o molde em todas, ou você tem que fazer o molde em todas. Não, por exemplo, nesse caso específico da 450, da Schaefer, eu tirei o gabarito por um barco que tem IPS. Perfeito. Então eu determinei uma distância de barco sobrando, né? No caso, vamos dizer assim, da parte de popa na carreta, do barco sobrando para a carreta, já imaginando que esse mesmo gabarito vai servir para o barco que vem com rabeta, tá? Rabeta de espelho, vamos dizer assim, não IPS. Então assim, eu tenho que tomar um cuidado para que quando o cliente for subir o barco com IPS na carreta, ele não bata com IPS na carreta e cause um dano nele. Então a gente deixa uma distância, que é um padrão que nós temos, que a gente considera que é uma tolerância suficiente para que isso não aconteça. Mas isso é algo que você precisa saber no momento da fabricação da carreta? Sim. O propulsor? Sim, o propulsor é importante a gente saber. Igual dessa lancha em específico, ela tem a opção de sair com rabeta, com pé de galinha ou com IPS. Então, na hora que alguém vier te contratar e por um acaso for um barco como esse, ou uma lancha que permita essas mudanças de propulsores, isso a pessoa tem que te passar? Sim, tem que me passar. Porque, por um exemplo, o pé de galinha é extremamente diferente do IPS ou uma rabeta. Então eu tenho que fazer um molde para um pé de galinha. Eu tenho que fazer um molde específico para a lancha com o pé de galinha. O fundo do casco então altera com o pé de galinha? Não é o fundo do casco, é o eixo propulsor. Sim, só o eixo propulsor. Só o eixo propulsor que altera, porque ele começa a sair mais à frente e ele pode pegar no berço da carreta. Então, pessoal, olha, o Rodolfo já deu mais uma aula aqui pra gente. Eu convido vocês a assistir os outros 2 conteúdos que nós fizemos com eles, que são muito ricos de conteúdo. E queria convidar vocês, né, para que deem mais sugestão, que curtam esse conteúdo, se inscrevam no canal e também que não se esqueçam, afinal de contas, navegar é saudável, navegar é preciso. Então, venham para a Náutica, venham navegar, venham conosco. Bom. Obrigado, Rodolfo. De nada, um abraço, gente.